Não consigo me concentrar em mais nada. Não consigo me concentrar nos negócios. Não consigo me concentrar no treinamento. Você só começa a entrar nesse tipo de buraco escuro. De Sérgio Oliva Jr., que tentou acabar com sua própria vida com pílulas, a Joseph Bina, o filho secreto que Arnold chamou de seu maior fracasso, a Richard Sandra, que desistiu do fisiculturismo e chamou o esporte de chato. Estes são filhos de fisiculturistas que destruíram o legado de suas famílias. Começando com Sérgio Oliva Jr., poucos filhos do esporte subiram ao palco carregando um nome mais pesado. Sérgio Oliva Jr. é filho de Sérgio Oliva Sr., o tricampeão do MR Olímpia do final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Conhecido pelos fãs de fisiculturismo como a lenda, o pai tinha a cintura que quebrou o coração de Arnold Schwarzenegger em 1969. O pai tinha um corpo tão extraordinário que levantadores ainda puxam suas fotos antigas 50 anos depois apenas para se lembrar de como realmente é a perfeição genética. Então, quando Oliva Jr. pegou nos pesos, a matemática parecia fácil. Vencer o Olímpia. Restaurar a linhagem. Imprimir o final do livro de histórias. Não foi assim. O primeiro capítulo realmente parecia limpo. Oliva Jr. venceu os NPC Nationals em 2015, conquistou seu cartão profissional e levou o New York Pro alguns anos depois. Participações no Arnold Classic. Apresentações como qualificador do Olímpia. As pessoas começaram a dizer em voz alta que talvez este fosse o escolhido. O cara da segunda geração que finalmente lucra. Então as rodas caíram. Ele se mudou para Dubai. Ele passou 2 anos treinando lá. Em 2023, um acidente de trânsito envolvendo ele deixou um motociclista morto. Oliva Jr. ficou em custódia por cerca de uma semana. Ele nunca foi acusado de crime, mas teve que pagar o que ele mesmo chamou de dinheiro de sangue antes de sair daquela bagunça. Todo o ano de preparação já estava arruinado. O dano mais profundo começou muito antes de Dubai. Em uma conversa com Vlad Uten na Generation Iron, Oliva Jr. se abriu sobre uma depressão tão escura que tentou acabar com sua vida com pílulas. Ele costumava achar que o suicídio era algo egoísta. Então aprendeu o que a depressão real realmente faz com sua cabeça. Mas há um ponto de depressão em que você não controla seu cérebro. Sim, todo esse divórcio e infidelidade e casos e tudo mais. Claro, isso vai deixar qualquer um chateado. Os troféus não salvaram Oliva Jr., o treinamento não o salvou. O nome famoso tornou a queda mais alta. Não consigo me concentrar em mais nada. Não consigo me concentrar nos negócios. E me concentrar no treinamento. Ele só começa a se meter nesse, os destroços continuaram se acumulando depois que ele saiu. Um acampamento planejado com Dorian Yates na Espanha foi cortado pelos problemas de visto. Uma lesão o atingiu enquanto ele estava em período de entre-safra pesada se preparando para 2026. Terceiro lugar no 2023 California State Pro. Terceiro e quarto lugar no FIBO e Pro Moscow Italy em 2025. Colocações sólidas, não colocações do Olímpia, não colocações de lenda. Sérgio Sr. era um deus neste esporte. Seu filho é um sobrevivente. Essas não são a mesma coisa. O próximo filho da fila nem sequer tentou perder. Ele viu a armadilha antes da armadilha o ver. Lou Ferrigno Jr. pulando o negócio familiar é uma maneira de quebrar um legado. Lou Ferrigno Jr. é filho de Lou Ferrigno Sr., o bicampeão do MR Universe que perseguiu Arnold Schwarzenegger no palco do Olímpia nos anos 1970 e depois transformou seu físico em história da cultura pop ao interpretar o Hulk na televisão. Esse sobrenome está em cartazes de almoço. Esse sobrenome está em cartazes. Entrar em uma academia carregando era para significar algo específico. Figno Jr. decidiu que não tinha que ser. Não há perseguição de cartão profissional no currículo. Não há sonho do Olímpia. Nenhuma tentativa séria no mundo que Luke Sr. suou para conseguir. Figno Jr. tem a genética, tem o corpo, ele apenas se recusou a usá-lo da maneira que o nome da família foi construído. Ele foi para a faculdade porque sua mãe queria que ele terminasse a formação e no segundo em que chegou perto de um set de filmagem com seu pai, ele já tinha ido, a partir daquele momento, era quase como se eu fosse eu hoje, pensando que vou ser isso aos 30 anos, nos meus 20. Eu sabia que ia crescer para fazer a dele e esse foi o momento em que a linhagem de fisiculturismo morreu dentro dele. A escolha já havia sido feita anos antes de Ferrigno Jr. ser perguntado sobre isso publicamente. Quando fiz minha primeira aula de atuação, pensei, ok, agora sei o que não quero fazer e é isso que farei. Ferraro Jr. entrou no time de futebol da OCES. Ele entrou na modelagem fitness. Ele perseguiu comerciais e depois papéis reais em séries como SWAT, How I Met Your Mother e Teen Wolf. Filmes como Dreamcatcher, Nightshade, Final Frequency e Blackout. Ele até tentou sua mão em comédia, improvisação e arte surreal pop. Agora, dependendo de quem você pergunta, isso não é realmente destruição. Este é um filho que usou o corpo para um jogo diferente e nunca manchou o nome com escândalo. Ponto justo. Não há prisões, sem testes de doping positivos, sem colapsos públicos.
Lou Sr. até disse que nunca quis seu filho dentro do esporte porque é, em suas próprias palavras, muito difícil. Mas aqui está a coisa que o mundo do fitness continua murmurando. Frigide Júnior. Tinha todas as ferramentas para manter o império do fisiculturismo vivo. Todas as ferramentas. Tinha os genes, o acesso à academia, o técnico na forma de seu próprio pai e o sobrenome que abre qualquer porta do setor. Ele olhou para tudo isso e escolheu Hollywood em vez disso. Essencialmente, esportes literalmente enquadraram como o filho milionário do Lou Faririgno saindo do legado de seu pai. Esse título te diz exatamente como o esporte se sente sobre isso. O próximo filho não teve que se afastar do legado. O legado já estava rachado antes de ele dar seu primeiro suspiro. Joseph Baiana. Um escândalo o fez antes dele se fazer. Joseph Bina é filho de Arnold Schwarzenegger, nascido fora do casamento em 1997. Nascido de um caso com a faxineira da família Mildred Bina, o 7 vezes campeão do MR Olympia e ex-governador da Califórnia manteve aquele segredo enterrado por mais de uma década. A verdade saiu por volta de 2011, quando Joseph tinha cerca de 13 ou 14 anos. O casamento de 25 anos de Arnold com Maria Shriver desabou. A imagem de homem de família de Terminator foi incinerada. O próprio Arnold chamou de seu maior fracasso na vida. E este é um homem que perdeu títulos do Olímpia e batalhas políticas. Então você sabe que tipo de peso essa admissão carrega. Joseph não escolheu nada disso. Ele apenas herdou. Os tabloides pioraram. Filho do amor. Ilegítimo. O garoto que Arnold tentou esconder. Fofocas online continuaram pairando sobre se Baia era sequer totalmente aceito por seus meios-irmãos. Patrick Schwarzenegger e os outros foram descritos como mantendo distância, com a dor do caso aparentemente vazando sobre Joseph na forma de exclusões de tapete vermelho e eventos familiares dos quais ele não fazia parte. Então ele começou a crescer em seu rosto e o rosto começou a parecer cada vez mais como um jovem Arnold a cada ano. Os meios-irmãos supostamente também não gostaram disso. Agora empilhe o lado do fisiculturismo em cima de tudo isso. Baiana não fugiu disso da maneira que Frigno Jr. fez. Ele se inclinou totalmente para dentro. Ele treina com seu pai, recria as poses icônicas para Instagram e finalmente subiu ao palco em março de 2026 no MPC Natural Colorado State Championships, onde ficou em primeiro lugar em 3 divisões diferentes e terminou como vice-campeão geral. Uma semana depois, no IMBA Iron Gladiator, na Califórnia, Baiana venceu Classic Physique novamente e saiu com um cartão profissional, 2 shows, status profissional. Esse tipo de velocidade normalmente leva anos. E ouça como ele parece descontraído sobre tudo isso. E especialmente com esses papéis que estão chegando, aprendendo a fazer essas coisas novas como lutar e fisiculturismo, competir não é realmente meu foco no momento. Não é seu foco. O homem acabou de conquistar um cartão profissional e fisiculturismo, nem eu, talvez em algum momento no futuro. Mas realmente os filmes e sabe, esses empreendimentos comerciais em que estou me focando são meu número 1. O dano do legado aqui não é realmente em Bina. É no caso, no divórcio, na ruptura familiar e no fato de que o filho mais público de Schwarzenegger na academia é aquele que Arnold teve fora do casamento. Essa é uma mancha que nenhum troféu de Classic Physique lava. A próxima entrada, o filho não quebrou. Ele apenas se recusou a deixar o esporte quebrá-lo da maneira que quebrou seu pai. Lewis Yates. Recusar o palco quando você tem todas as razões para perseguir é sua própria forma de destruição. Lewis Yates é filho de Dorian Yates, o fisiculturista britânico conhecido como The Shadow, que venceu 6 títulos consecutivos do MR Olympia de 1992 a 1997. Dorian não apenas dominou sua era. Ele reescreveu o manual. A brutal intensidade de um conjunto até a falha, as repetições forçadas, as parciais, os negativos que fizeram fisiculturistas profissionais experientes saírem no meio do treino. Então, seja qual for os genes que Lewis pegou, eles vieram marcados com aquele vigor britânico e aquele visual condicionado espesso pelo qual o pai era famoso. Lewis tem o corpo. Passe por Lewis Yates no Instagram e as costas são densas, o condicionamento é duro e a ética de trabalho é alta. Generation Iron em 2017, literalmente o chamou de um selvagem absoluto na academia. Fitness Volta abertamente sugeriu que se Yates quisesse, ele poderia se tornar um grande jogador no fisiculturismo profissional. Ele nunca quis. Não há cartão profissional e FBB na parede. Sem estreia no Olympia, sem aparição no Arnold Classic. Lewis executa Lewis Yates PT, treina clientes cotidianos online, vende a filosofia Yates It como serviço e posta clipes de treinamento pai e filho com legenda sobre legado construído através de suor e dedicação. O trabalho é real. A carreira competitiva é inexistente. Agora pergunto por quê. A resposta está dentro das próprias confissões de Dorian sobre o esporte. O homem passou anos sendo honesto sobre como realmente fica escuro no fisiculturismo por trás da cortina. Colapso de identidade após a aposentadoria. Espirais de saúde mental da maneira como o fisiculturismo moderno ficou mais pesado em drogas e pressão do que a era em que competiu. Dorian falou sobre se isolar de sua própria família durante a preparação, até se mudando da casa em certos pontos apenas para se concentrar.
E Lewis se lembra. Ele compartilhou momentos específicos e pequenos e dolorosos de ser uma criança ao redor da preparação para a competição, como Dorian dizendo para ele comer sorvete em outro cômodo para que a tentação não quebrasse a dieta. Isso não é nada. Esse é o tipo de memória que silenciosamente diz a uma criança que este esporte levará mais do que dá. Então aqui é onde o dano do legado se senta. O nome Yates deveria ter produzido outro monstro. A genética, o acesso ao técnico mais respeitado do mundo, a rede de academia, a visibilidade, tudo já estava lá. Em vez disso, a linhagem foi reduzida a um serviço de treinamento pessoal. Trabalho útil, trabalho honesto. Mas não o palco, não o Olímpia, não a dinastia que Dorian Yates era para deixar para trás no placar do fisiculturismo. Não há prisões, sem escândalos, sem colapso público. Apenas um filho que olhou para 6 troféus destacados e decidiu que a aula real era nunca querer um para si mesmo. O próximo filho desta lista nem sequer pegou nos pesos seriamente. Ele pegou algo mais pesado. Christopher Schwarzenegger. Mesmo sobrenome Schwarzenegger, mãe diferente, história completamente diferente. Christopher Schwarzenegger, nascido em 1997, é o mais jovem dos 4 filhos de Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver. De fora, era para ser a aposta fácil. Joseph Bana era o segredo. Christopher era o legítimo, criado dentro do casamento com acesso total à máquina Schwarzenegger, à academia, aos treinadores e aos 7 troféus do Olímpia sentados no cofre da família. Se alguém fosse ser preparado para o próximo grande nome do fisiculturismo, o dinheiro inteligente estava em Christopher. Em vez disso, o tabloide passou anos apontando câmeras para quão pesado ele havia ficado. Durante a maior parte de seus adolescentes tardios e 20 e poucos anos, fotos de paparazzi mostravam um jovem cujo corpo não tinha nada a ver com as fotos de posagem de seu pai. Os comentários online eram brutais. Revistas continuaram circulando o contraste entre Christopher e o corpo de Conan que Arnold construiu sua fama. Christopher falou abertamente sobre ser severamente obeso como criança e começar a resistir por volta dos 14 anos. Uma viagem para a Austrália em torno de 2019 se tornou um ponto de inflexão porque seu peso estava reportedly limitando o que ele poderia fazer na viagem. Então não achou NPC no seu currículo. Sem perseguição de cartão profissional, sem tentativa de palco de físico, sem divisão de Classic Physique, nada. Joseph Bina conseguiu o destaque do fisiculturismo Schwarzenegger. Christopher conseguiu as manchetes sobre ser irreconhecível desde seu último avistamento. A transformação que Christopher finalmente conseguiu é real, e crédito onde é devido. Ao longo de mais de 5 anos, ele removeu uma quantidade séria de peso. Sem Olímpia, sem cirurgia, sem técnico de celebridade. Christopher desistiu de pão pela quaresma em um ponto e perdeu cerca de 30 kg em 2 meses apenas disso. Ele levantou pesos, boxeou, fez trilhas e rastreou tudo em planilhas do Excel com varreduras de Excel regulares. Por 2023, estava visivelmente mais magro. No final de 2025 e início de 2026, fotos em Malibu mostravam braços tonificados, bíceps reais e o que Page 6 descreveu como seu frame mais fino até agora. Arnold elogiou publicamente a disciplina. No Beacher Vitality Summit em maio de 2025, ele basicamente disse que estava finalmente totalmente orgulhoso do trabalho de saúde de seu filho. Essa é uma sentença significativa de um homem cuja identidade inteira é construída sobre disciplina física. Mas aqui é onde o legado desaba. De qualquer forma, saudável não é a mesma coisa que Schwarzenegger. Magro não é a mesma coisa que Olímpia. O padrão do corpo Schwarzenegger, justo ou injustamente, é o padrão do show de aberrações. É a razão pela qual o sobrenome importa neste esporte. A vitória de Christopher é uma pessoal. É uma vitória de saúde privada. Não é uma contribuição para o império do fisiculturismo da linhagem, e as manchetes de clickbait online já tiveram um dia de campo chamando-a de fracasso nesse contexto exato. O cara salvou sua própria vida. Ele não salvou o legado da academia da família. Ambas podem ser verdadeiras. A próxima entrada abre a cortina ainda mais sobre o que este esporte pode fazer a uma criança. Patrick Schwarzenegger. Às vezes, a maneira mais alta de quebrar um legado de fisiculturismo é nunca tocar um peso em público. Patrick Schwarzenegger é o filho mais velho de Arnold Schwarzenegger e da jornalista Maria Shriver. Nascido em 18 de setembro de 1993 em Santa Mônica, Califórnia. No papel, a matemática o fez o herdeiro óbvio. O 7 vezes campeão do MR Olímpia é seu pai. Joseph Bina é seu meio-irmão e já tem um cartão profissional. Seu irmão mais jovem, Christopher, apenas chocou os fãs com uma transformação que o fez parecer um jovem Arnold. Então, o que Patrick fez com toda essa pressão da linhagem? Ele pegou em um roteiro de atuação e nunca olhou para trás. O caminho longe do fisiculturismo apareceu cedo em sua vida. Patrick estudou teatro na USC e frequentou aulas semanais no Nancy Bank Studio. Ele começou uma marca de roupas aos 15 anos. Ele conseguiu seu primeiro papel de filme aos 10 anos em The Benchwarmers em 2006. A partir daí vieram papéis de apoio em Stuck in Love, Grown Ups 2 e Scouts Guide to the Zombie Apocalypse. Não achou o NPC, sem divisão de Classic Physique, sem rotina de posagem.
O mais próximo que Patrick chega ao negócio familiar é ficar magro para um papel. E ele é franco sobre como essa escolha aconteceu. Quanto de pressão havia sobre você para ser fisiculturista, para levantar pesos? Oh, zero. Zero de pressão na casa. De jeito nenhum. Zero de pressão do fisiculturista mais famoso vivo. Esse detalhe sozinho diz porque Patrick sempre foi se afastar de algo mais. Ele nunca me pressionou para fazer fisiculturismo. Ele nunca me colocou pressão para fazer atuação. A controvérsia que o acompanha é o rótulo de Nepo Baby. Patrick admitiu abertamente que considerou abandonar o sobrenome Schwarzenegger no início de sua carreira porque tinha medo de que Hollywood não o levasse a sério. Ele disse ao Sunday Times em fevereiro de 2025 que ser colocado em uma caixa como um Nepo Baby é frustrante, com críticos ignorando os 10 anos de aulas de atuação, as peças escolares e as centenas de audições rejeitadas atrás de seu papel da White Lotus. O avanço finalmente chegou em 2025. Patrick interpretou Saxon Ratcliffe na terceira temporada de The White Lotus da HBO. E em uma variedade de atores em Actors on Actors Sit Down, o próprio Arnold basicamente disse ao seu filho que a performance foi tão forte que mal o reconheceu no papel. Antes disso, Patrick tinha construído um currículo real com The Astericas ao lado de Colin Ftach e Tony Collette, Genevieve no Prime Video como Golden Boy e American Sport Story da FX interpretando Tim Tebow. Ele também se tornou um homem de negócios com franquias da Blasi Pizza, investimentos em Liquid IV, Super Coffee e Nugs, e a marca de saúde cerebral Mosh que ele cofundou com sua mãe. Sua vida pessoal também teve seu tempo na mídia sensacionalista. Ele namorou Miley Cyrus de 2014 a 2015. Começou a namorar a modelo Abby Champion em 2015 e casou com Champion no Gaza Ranch perto de Courtney, Idaho em 6 de setembro de 2025. Aqui é onde o golpe do legado cai. Patrick é o rosto público da geração Schwarzenegger que se afastou do ferro. Sem prisão de crime grave, sem busto de esteroide, apenas o barulho constante de que ele só conseguiu ser escalado por causa do sobrenome acima do seu próprio. Ele continua lutando contra esse rótulo a cada temporada. A próxima entrada caminha ainda mais longe dos troféus e para uma das histórias infantis mais assustadoras que o esporte jamais produziu. Richard Sandra, comercializado como um milagre, comercializado como um monstro, comercializado antes de ser velho o suficiente para soletrar seu próprio nome. Richard Sandra é filho de Pavlo Sandra, um campeão de artes marciais e treinador, e Lena Sandra, uma instrutora de aeróbica. Nascido na Ucrânia em 1992 e trazido para a América aos 2 anos, Sandra foi marcado como Little Hercules e o garoto mais forte do planeta quando tinha 5 ou 6 anos. Ele supino pesava o que homens crescidos respeitariam. Ele andava por aí com um 8-pack definido com um percentual de gordura corporal com um dígito. Ele parecia um pequeno fisiculturista adulto. O mundo comeu. Revistas, segmentos de notícias, documentários. Sandra atuou em um filme chamado Little Hercules em 3D em 2010. Toda a família andou na onda. A onda era uma gaiola. O treinamento reporte lhe atingiu até 8 horas por dia. Pesos misturados com artes marciais, tudo sob o controle do ferro de seu pai Pavel. Sem sal, sem açúcar, sem brinquedos, tempo de brincadeira limitado, supervisão constante. De fora, parecia disciplina. De dentro, de acordo com Sandra, agora era algo muito mais próximo de uma situação de refém. Em entrevistas que ressurgiram em alta em 2025, cerca de 25 anos após seu pico de fama, Sandra começou a contar a verdade. Abuso diário, físico e emocional, treinos que viraram acessos de raiva. Sandra uma vez descreveu fazendo triple split kicks por até 12 horas seguidas quando seu pai perdeu a paciência. Ele disse que foi espancado para entrar no estilo de vida. Ele aprendeu a não pedir para parar. Treinadores ao redor da família desistiram por causa do que estavam vendo. Um repórter lhe descreveu os métodos como praticamente criminosos. Tudo desabou em torno de 2003 quando Sandra tinha cerca de 11 anos. Depois que Pavel violentamente agrediu Lena e reportedly quebrou seus ossos, Richard chamou a polícia. Pavel foi para a prisão e foi eventualmente deportado de volta para a Ucrânia. O garoto chamou aquele momento de um respiro e então Sandra desistiu. Você não levanta mais pesos. Eu não levanto mais pesos. Se algo, apenas ficou entediante para mim. Entediante. O fisiculturista infantil mais comercializado de sua geração se afastou e chamou o esporte de entediante. Essa palavra faz mais dano ao legado da família do que qualquer competição falhada teria. As consequências do abuso não pararam apenas porque Pavel se foi. Sandro falou sobre alcoolismo começando cedo. Seu primeiro drink aos 9 anos na cena das crianças famosas de Los Angeles, eventualmente bebendo uma garrafa de tequila por dia em seu pior. Cálculos renais, TEPT. A partir de suas entrevistas recentes, Sandra tinha mais de 1 ano de sobriedade, vivia quieto no San Fernando Valley com sua namorada e 2 gatos, e trabalhava como gerente de varejo. Cardio, pull-ups, skate. Ele se afasta de pesos pesados de propósito. O legado construído em seu corpo nunca foi realmente seu para começar. Ele apenas teve que sobreviver. Shanna Frigno, uma filha arrastando seu próprio pai fisiculturista através do tribunal, é sua própria forma de destruição do legado.
Shanna Ferrigno é a filha mais velha e única filha de Lou Ferrigno, o vencedor do MR Universe, co-estrela de Pumping Iron e o incrível elenco original da televisão. Nascida em Los Angeles em 1981, Shanna é a irmã mais velha de Lou Ferrigno Jr. que já apareceu nesta lista, onde Lou Jr. permaneceu limpo e construiu uma trilha de Hollywood. Shanna tomou um caminho que agora explodiu em um dos escândalos mais feios de famílias de celebridades dos últimos 2 anos. Seu primeiro desvio do molde físico familiar veio através de seu próprio corpo. Shanna lutou contra seu peso durante a infância e adolescência, literalmente o oposto do que as pessoas esperavam de um finho. Ela falou abertamente sobre ser tão constrangida como criança que o assessor de imprensa da família pediu para a deixarem de fora das fotos do tapete vermelho. Aos 12 anos, supostamente um parente de um amigo em um restaurante perguntou como seus pais a toleram em seu tamanho. Ela canalizou tudo isso em construir Finho Fit, uma marca de estilo de vida fitness, e autorizou The Reset Plan em abril de 2017, um livro sobre sua recuperação de vício em comida. Ela também perseguiu atuação com diploma de Parches College e um papel recorrente como enfermeira Janine em Days of Our Lives. Essa era a versão silenciosa da história. A versão alta é a guerra legal. Lou Ferrigno apresentou uma medida protetora contra Shauna e sua tia Pam Vogue, acusando-os de abuso de idosos contra sua esposa Carla, que tem demência avançada. Os documentos legais contavam uma história selvagem. Em 12 de setembro de 2023, Shauna e Pam supostamente levaram Carla ao Chase Bank e tentaram sacar 500 mil em dinheiro. O banco sinalizou a atividade e chamou Lou, que correu para congelar a conta. Seus arquivos afirmavam que Shanna levaria Carla para sua própria casa e envenenaria sua mente com vitriolo sobre Lou, que Shanna desligou câmeras de segurança em casa e que ela demitiu e remarcou os cuidadores de Carla sem autorização. Carla agora vive com Shanna. Então veio a luta nas redes sociais. Em maio de 2024, Lou entrou com uma ação separada em St. Louis Obispo County Superior Court acusando Shanna de tomar suas credenciais de login do Facebook, Instagram e Twitter em reféns e exigindo centenas de milhares de dólares para devolvê-las. O advogado de Lou, Vachas Etienne, chamou a situação de equivalente a roubo de identidade. Shauna genuinamente também construiu esse público, crescendo o seguimento do Facebook de cerca de 30 mil para 2,7 milhões ao longo de anos de trabalho não remunerado. Ela negou reter qualquer login e disse à Corthouse News que a situação era apenas drama e que estava enojada com isso. O pano de fundo é ainda mais feio. Carla entrou com pedido de divórcio em 14 de setembro de 2023. E seus próprios advogados acusaram Lou de prenderá em sua mansão de 4 milhões na Califórnia, supostamente usando seu frame de 6.005 para impedi-la de reivindicar metade de sua riqueza, estimada em 12 milhões. O golpe do legado cai pesado aqui. O Walk se tornou uma das figuras de fisiculturismo mais queridas na cultura pop. Sua filha agora é acusada publicamente por ele de abuso de idosos, extorsão e roubo de identidade. O nome da família que costumava significar pintura verde e troféus do MR Universe agora compartilha uma busca no Google com medidas protetoras. Obrigado por assistir. Se você se divertiu, mantenha a aventura viva clicando em um dos vídeos sugeridos em sua tela agora mesmo para mais conteúdo incrível.